papo de hoje no Essência Agro TV Cacau é Aquicultura na Bahia. E o entrevistado dessa semana é o Eduardo Rodrigues, diretor da Superintendência de Políticas de Agronegócio. Imperdível. Olá, bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando para a TV Cacau, para o programa Essência A e para a Silvana aqui também. Como é realizada a aquicultura na Bahia, em especial na região do Baixo Sul, visto que é uma região rica em recursos hídricos? Pois bem, a aquicultura tem avançado muito aqui no estado nos últimos anos, nos últimos 10 anos tem crescido bastante, tem criado polos de produção em áreas específicas aqui, temos espécies bem definidas para determinadas áreas, tem um avanço muito grande da produção de tilápia no estado, e ainda tem uma potencialidade muito grande. A gente tem grandes rios que cortam estados, grandes reservatórios, e a possibilidade de produção, geração de renda, emprego por meio da aquicultura ainda é uma alternativa muito boa aqui no estado. E a aquicultura a nível Bahia? A nível Bahia, ela tem se comportado muito bem, A Bahia passa no ranking, permeia sempre entre os 10 maiores produtores do país, e a região do Baixo Sul também é uma região importante para a aquicultura, para a produção de ostras. Tem áreas que produzem ostras aí na região do Baixo Sul, tem a produção de camarão e também tem a produção de tilápia na região aí também. E sobre a criação de tilápia, que é um sucesso na região de Paulo Afonso, como é desenvolvida em outras partes do estado da Bahia? Boa pergunta, porque assim, a tilápia iniciou no estado, lá na região de Paulo Afonso, desde 1997, 1990, no início da década de 2000, iniciou a produção de tilápia lá na região. E isso era concentrado lá. A partir do 2005, 2006, começou a difundir a produção de tilápia em outras regiões do estado. E isso já é uma realidade em praticamente todo o estado. Então, já existem grandes polos de produção de tilápia, o de Paulo Afonso consolidado, mas também tem os da região de Sobradinho, tem a região de Pedra do Cavalo, e tem também a expectativa de produção muito grande na região do Baixo Sul. O Baixo Sul tem potencialidade hídrica muito relevante, tem fornecedores de formas jovens de alevinos aí na região, que favorece esse aumento de produção. E tem as iniciativas dos pequenos produtores da região, que também tem alavancado a produção aí nessa parte do estado. Que outra espécie de peixe teria o mesmo desenvolvimento em criatório em comparação com a tilápia? Peixe de água doce, eu sugiro também o tambaqui, que é um peixe também que já está bastante difundido aqui no estado. E de água salgada a gente tem experiências com outros peixes também, a exemplo do próprio beiju-pirá, na qual a Bahia Pesca desenvolveu o trabalho e foi a primeira empresa do país a reproduzir esse peixe em cativeiro. E foi um sucesso, e essas iniciativas de produção do beiju-pirá também é muito importante. Quais seriam os impactos positivos e negativos da aquicultura no estado da Bahia? A aquicultura ela é muito questionável, se questiona muito os impactos da aquicultura, sobretudo dentro do segmento da carcinicultura no estado da Bahia, por serem empreendimentos que na época de implantação foram utilizados as regiões de manguezais no estado. E isso causou uma polêmica muito grande sobre o impacto dessas atividades nos ecossistemas de manguezal. Atualmente, uma legislação bem rigorosa tem protegido esses ambientes. O novo Código Florestal garantiu o licenciamento da aquicultura nesses ambientes, mas também criou regras claras para a implantação desses empreendimentos aquícolas no estado e no país. Então, assim, sobre os impactos da aquicultura do ponto de vista negativo, a gente entende que eles são muito menores do que outras atividades e tem sido constantemente trabalhado a questão da mitigação desses impactos. A exemplo de utilização de áreas fora de APP, utilização de lagoas de decantação, utilização de estratégias de recirculação de água, utilização
mínima de água. Isso tudo são estratégias que são minimizadas no processo de produção, que geram também menor impacto. E do ponto de vista do impacto positivo, é uma atividade econômica que vem crescendo muito, que gera bastante emprego, gera divisas para o Estado e também cria um novo cenário produtivo aqui na Bahia. Como é vista a agricultura no contexto do agronegócio nacional? Temos um problema da produção de proteína de origem animal que está relacionado a insumos, né? Com o aumento do preço das commodities, a questão do dólar e da desvalorização do real, os insumos se tornaram muito caros. Mas isso é uma questão temporária e mesmo assim, com a dificuldade na aquisição desses insumos, a aquicultura mostra também uma atividade muito viável, porque a tendência de consumo de uma proteína de origem animal e que seja saudável tem estimulado muito o consumo. E a tendência é que o aumento nesse consumo também aumente a produção aqui no estado. Tem as questões competitivas, né, das entradas e saídas do produto dentro do estado, mas isso é regulamentado e o governo tem feito trabalhos específicos para garantir a competitividade da produção da aquicultura aqui no estado. Então, a tendência para os próximos anos é que os números da aquicultura ainda continuem aumentando na faixa de 10% ao ano aqui no estado. Existem políticas educativas para os pequenos produtores? Sim, existem políticas de fomento à produção e associadas a essas políticas de fomento também existe a questão da educação ambiental e da educação para produzir de forma mais sustentável e que agrida menos o ambiente. Por exemplo, a Bahia Pesca, que é uma empresa vinculada à Secretaria da Agricultura, ela tem um programa de distribuição de alevinos, que são para esses pequenos produtores. Mas nessas distribuições também é feito um trabalho de educação do produtor quanto ao manejo no qual ele vai empregar na atividade e também a questão de estratégias e tecnologias para que ele possa produzir melhor e impactar menos. Então, nesses programas de distribuição de alevinos também tem um programa de educação do próprio produtor. E como está o desempenho da Bahia Pesca? A Bahia Pesca é uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria da Agricultura e é ela responsável pelo fomento da atividade no estado, né, da atividade de pesca e aquicultura, do apoio aos produtores e à produção no estado da Bahia. Então, o trabalho dela é fundamental para que esse desenvolvimento da aquicultura permaneça e mantenha como vem acontecendo no decorrer dos anos, né, esse aumento de produção aqui no estado. Então, assim, valorizar o trabalho da Bahia Pesca é valorizar o trabalho da Secretaria da Agricultura e também os produtores no estado. Quais suas considerações a respeito da aquicultura na região do Baixo Sul e na região do Cacau? Importante pergunta, porque a gente tem trabalhado aqui na Secretaria da Agricultura a diversificação das culturas e a inter-relação das culturas. A gente entende que a água é um recurso muito importante, então assim, utilizar a água diversificadamente, ele é importante. Você trabalhar a cultura do cacau associada a uma outra cultura ou uma atividade produtiva associada com a aquicultura. Então, assim, a aquicultura inserida dentro do contexto da agricultura e dentro do contexto da produção de cacau também é muito importante, porque a gente valoriza o recurso água, dinamiza o processo de produção, agrega valor às culturas que são produzidas e faz uma relação com o meio ambiente muito saudável, porque você utiliza de diversas formas a água. Então, assim, nesse contexto, eu acredito que o cenário produtivo e as tendências de produção, que elas sejam interrelacionadas entre as culturas. Quem produz cacau também tem que produzir uma outra cultura, né? A água que é utilizada na irrigação do cacau ou na manutenção da propriedade do cacau, ela também tem que ser aproveitada para a produção do peixe. Então, essa é uma visão que a gente tem tido aqui na Secretaria da Agricultura e que a gente tem levado aos produtores essa iniciativa e essa estratégia de sustentabilidade na produção, gerando emprego, renda e dinamizando aquilo que se tem de potencialidade nas regiões. Iniciando o mês de outubro, um mês de grande importância para a campanha Outubro Rosa.
Então eu gostaria de saber quais são as ações que a SEAGRE está desenvolvendo relacionadas a essa temática. Pois é, Silvana, criamos aqui essa ação, né, na diretoria de atração de investimentos aqui, para dinamizar o trabalho da mulher no campo, né, valorizar o empoderamento dessas mulheres do campo e conscientizá-las também a respeito do câncer de mama. Nesta ação a gente está levando às comunidades de produtoras rurais do estado um curso de capacitação em empreendedorismo, né, que para além da conscientização a gente também está querendo trabalhar a questão produtiva dessas mulheres do campo. E aí criamos essa estratégia, iremos trabalhar nos municípios de Crisópolis, Cachoeira, Barro Preto e Itabuna durante esse mês, fazendo esses seminários e fazendo entregas, né, específicas para cada município no qual a gente vai trabalhar. Então, é uma ação importante que a gente tem visto, né, que um apoio muito grande do governo também. A Secretaria de Saúde tem apoiado nossa estratégia, a Secretaria de Promoção das Mulheres, de Política das Mulheres, tem abraçado a ideia, e a Defensoria Pública do Estado também abraçou essa nossa ideia. E com isso, a gente tem chegado, né, vai chegar agora, né, nesses municípios para poder fazer esse seminário, para poder falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Obrigado, Eduardo Rodrigues, pela sua participação aqui no Essência Agro TV Cacau, trazendo muitas novidades a respeito da aquicultura na Bahia e esclarecendo algumas dúvidas. Se você gostou do nosso bate-papo aqui, não deixe de compartilhar e, claro, deixe seu like.